Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Se inscrevam, aqui tem a atualização dos vídeos e aqui os nossos canais parceiros. Hoje nós temos Santa Catarina, Brasil e a atualização do El Niño. E depois vai seguindo o ritmo normal, o pessoal já está careca de saber. Então o pessoal quer nos ajudar, mas antes vamos mostrar a nossa gordinha aqui, ó. Eu não tinha mostrado sua mica, olha aqui a folga dela, ó. Elas adoram carinho, mas olha, fica que se pudesse ela ficava o dia inteiro no colo do Guilherme. É uma figurinha. Então voltamos aqui. Quem quiser nos ajudar, entra na sua conta, Ronaldo Coutinho, na minha, né, no caso. Depois vem aqui no Valeu, ou então aqui, ó, no Pix, o nome da Neide. Qualquer valor, nós agradecemos e muito obrigado. Segna com seu GPS agrícola, uma importante ferramenta que pode ser comprada com desconto, desde que avisem que viram a propaganda no canal do Tempo. Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Então, vamos aproveitar catarinense de atuação na América Latina. Propaganda. Você sabe por que o GPS Segna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 seções. Instalação simples. Compatível com piloto automático Segna. E atualização gratuita. Segna! O seu GPS agrícola! Antes aqui, vamos aqui aos nossos abraços para o pessoal. Aqui, ó. É só um. Eu não consegui entender aqui, então deve ser o Júlio Heleno, não disse a Bom Jardim, Pernambuco. Então sinta-se abraçado, o Júlio Heleno. Vamos ver se vai ter mais algum aqui. Vamos até dar um oi para ele. Aqui respondendo. Vamos ver. Ó, aqui já respondendo aqui, ó. Ramon deve ser. Gostaria de saber se vai chover hoje, dia 25, porque começa as festas de São João. Senhor do Bonfim, Bahia. Para esse detalhe eu teria que lembrar onde é que é o Bonfim. Se o Senhor do Bonfim for mais a leste da Bahia, aí tem uma boa chance de ter alguma chuva. O que seria bem-vindo. Se for mais no extremo norte ou a oeste da Bahia, aí fica com um tempo mais seco. E aqui, ó, agradecer ao pessoal. Chegamos hoje, ó, 119.004. Vamos ver se a gente consegue chegar a 120 mil antes da metade de julho. É a meta agora para o canal. Ajudem a gente. Então estamos aqui, ó, com temperaturas altas normais, né? Calorzinho aqui nas águas do Nordeste. Continua quente aqui no litoral do Peru, mais quente ainda aqui à medida que se afasta em direção à região dos Ninos. Desculpa. E aqui a água fria das Malvinas, ó, tá subindo. Já tem água bem fria no litoral do Rio Grande do Sul e esfriando também no nosso litoral. É o normal nessa época do ano. E aqui, ó, a atualização do Nino 1 e 2. Tá com 2,6, tá bem alto. Já tá nesse patamar acima de 2 desde o começo de junho, ó. Já faz vários dias aqui, quase o mês todo, um patamar bem alto. E o Nino 3 e 4 deu aquele pico de quase 1 grau acima, deu uma caída, agora está começando a se recuperar, está com 0,7 acima do normal, um El Niño moderado, fraco a moderado já. É El Niño no oceano, não na atmosfera. Aqui, na madrugada de hoje, ó, bem quente em toda a extensão acima do normal, uma mescla de água quente e água fria, mais para quente aqui no sul e aqui no litoral do Nordeste também. Aqui, ó. Principalmente aqui na região da Bahia. Coincidentemente está chovendo bem nessa área. E aqui a água fria das Malvinas subindo. Quando a gente pega na última semana, nós temos o quê? Aqui ficou um meio que neutro, um pouco acima, um pouco abaixo nessa última semana, deu uma quedazinha, mas no geral está quente. E aqui também, ó, nessa semana ficou uma mistura entre um pouco abaixo e um pouco acima, mesma coisa aqui no nosso litoral, bem mesclado. Manchas de água normal, manchas de água acima e manchas de água abaixo do padrão. Aqui, julho, agosto, setembro, outubro. Nós temos com o El Niño já formado nesse período agora da segunda metade do inverno para frente e aqui entre o final do inverno e primavera, já com o El Niño. Em relação à semana passada, ele perdeu um pouquinho de força. É um El Niño forte, bastante intenso e que está bem formado agora. Ele deve começar na transição desse período aqui, entre
agosto e outubro, ele começa a acoplar com a atmosfera e aí começaremos a ter os efeitos. Claro que já aqui, nesse trimestre aqui, tu já vai ter várias partes do mundo respondendo ao comportamento do El Niño. É uma coisa que nem água fervendo. Tu ligou o fogo, dali a 10 minutos a água não está fervendo, mas tu sente que a água está quente. Tem diferença de temperatura. Mais 10 minutos e a água começou a ferver, que aí começa aqui, quando aí já acoplou com a atmosfera e já está respondendo o planeta inteiro à situação do El Niño. Que para nós vai ser o quê? Ele está colocando principalmente chuva acima do padrão, aqui ó, onde talvez mais preocupa, vamos pegar aqui ó. Onde mais preocupa vai ser talvez essa região aqui com excesso de chuva. Pegando aqui o sul, centro-sul do Mato Grosso do Sul, mais Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo, região sul, partes do Uruguai, centro-norte e nordeste da Argentina e Paraguai. Nessa região aqui, poderemos ter chuvas excessivas agora. Começa agora em julho. Vai aumentando a chuva gradativamente, a frequência, a intensidade. Julho já tem que ficar sinal amarelo, pode ser que haja um ou outro problema pontual. Aumenta mais a condição de chuva em agosto, setembro. Então, à medida que a gente vai seguindo a segunda parte do inverno, começa a ter problemas com chuva nessa região. Nessa grande parte do Brasil aqui, nessa época do ano, desculpa, é mais para tempo seco. Algumas eventuais entradas de frente frias, alguma friagem vai trazer alguma chuva esporádica, pode, principalmente aqui no mês de julho, uma ou duas entradas de frio poderão trazer alguma friagem significativa até a região amazônica, alguma chuva um pouquinho fora do padrão, mas é chuva só para molhar, melhorar a qualidade do ar, apagar algum incêndio criminoso, alguma coisa assim. Os focos de incêndio criminosos vão aumentar bastante, agora como acontece todos os anos. Passa governo, vem governo e não muda a situação. A gente vê uma montoeira de focos de incêndio, a imensa maioria provocados pelo ser humano por falta de punição e falta de fiscalização. Com o advento do satélite é impossível que não se identifique aonde começou e faça a devida punição. Então nós vamos ter toda essa região aqui com aquela característica. Quando chega ali entre final de setembro e outubro, começa a ter as primeiras ocorrências de chuva no centro do país e no sudeste. O início da estação chuvosa vai ser meio assim irregular. Ela começa mais ou menos no período normal dela, mas com irregularidade. O que significa? Por exemplo, a região do Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Sudeste, o Mato Piba, pode até ter uma ou outra chuva ali em setembro, outubro, mas não é chuva com segurança para plantar de vez, principalmente o Mato Piba. No Centro-Oeste até que começa já alguma situação razoável entre finalzinho de agosto e setembro, uma ou outra chuva que começa a dar esperança. Então é bom esperar primeiro firmar um pouquinho a chuva, molhar um pouco o solo para iniciar o plantio. Esse ano, a safra do Centro-Oeste e do Sudeste vai ter problema com irregularidade na chuva. Vai ter momentos que vai chover demais, momentos que para de chover, os veranicos vão ser alternados com invernadas. Na região do Irecê, oeste da Bahia, o Mato Piba, a chuva deve atrasar, aquela chuva constante, aquela chuva para plantar. Essa daí deve atrasar, de repente, em vez de vir como nos últimos anos, entre final de agosto e setembro, que até já começou a aparecer, esse ano vai vir no finalzinho de outubro ou meados de novembro. Pode ser que esse ano não tenha aquele problema com o ano passado, quando simplesmente parou de chover em janeiro e fevereiro. Esse ano pode ser que a estação chuvosa, vamos dizer que ela seja desse tamanho numa situação normal. Com a laninha ela estica, com o El Niño ela comprime. Então, esse ano a estação chuvosa na região de Irecê, oeste da Bahia, centro-sul do Piauí, centro-sul do Maranhão, Tocantins, norte de Goiás, pode ser um pouquinho mais irregular e mais curta. Vai ter chuva, não é uma ausência de chuva. Não está indicando no momento uma seca severa, pelo menos por enquanto, mas está indicando problemas de uma boa safra, uma boa condição pela irregularidade da chuva. Pode chover bem uma semana e passar 2 semanas sem chover e aí pega a fase crítica da lavoura, é ruim. Então, escalonamento, seja no ano de Laninha ou ano de El Niño, escalone o plantio dentro do que for possível. E vai ter também uma melhora gradual na parte das pastagens. Aqui a Amazônia também sofre com a situação do El Niño, com chuva bastante irregular que já vem acontecendo. O Nordeste, como a água do oceano que está indicando mais quente, vamos torcer para que fique, pode minimizar um pouco os efeitos. O Sudeste e o Centro-Oeste, o problema vão ser os veranicos. Intervalos de pouca chuva, intervalos de muita chuva. E torcer para que a chuva também caia no lugar certo para o sistema elétrico. Quando a gente chega aqui na parte de... deixa eu ver aqui.
Aqui, setembro até dezembro. Então, o segundo semestre de 2023 é o ninho forte. Ele perdeu um pouquinho de intensidade, mas continua sendo um El Ninho forte e vai manter o quê? Condições típicas de El Ninho no segundo semestre desse ano. Então, temos a água quente aqui no Oceano Pacífico, no nosso Atlântico também. Então, todas as características nós vamos ter aqui, ó, pegando por essa base aqui, que é o final do ano. Essa região aqui, a chuva vai ser constante, pode atrapalhar o plantio da safra de verão, o andamento da safra de inverno, mais custo para a produção e condução da fruticultura em relação a tratamentos. Isso vai ser um problema sério em termos de dinheiro, né? Às vezes tu trata de manhã, vem a chuva, tu trata de noite, vem a chuva, vai ter muita situação e vai ter situações de não conseguir tratar pela chuva mais frequente. Isso vai favorecer a doença. No caso aqui da nossa região, a sarna da maçã é muito problemática. Vai ser uma primavera típica de São Joaquim, que já é chata por natureza. Esse ano vai ser um pouquinho chata ao quadrado. Pelo menos talvez o frio tardio, eu não vou dizer que não tenha. A natureza não é rígida. Não é porque é o ninho que não vai ter geada tardia. A possibilidade é pequena. Pode muito bem um evento meio doido de uma massa de ar frio mais forte que o normal entre a segunda quinzena de agosto ou mês de setembro, pode ser que daqui a pouco fuja o padrão e traga alguma geada tardia. A chance é pequena. Aqui na nossa região, não vou nem dizer porque setembro não é geada tardia, é normal. Geada tardia aqui seria outubro e novembro. Esse ano a chance é bem menor, bem diferente do ano passado, que foi uma primavera gelada. Esse ano a primavera tende a ser aqui no sul normal, até um pouquinho mais amena, mais fria, não com extremo, e sim mais constante. Então, vai ser instável aqui. No centro-oeste e sudeste vai ter muitos problemas de alternância de invernadas e veranicos. Então, não vai ser uma estação chuvosa constante. Isso também reflete na temperatura. Poderemos ter períodos de calor forte no centro-oeste, quando tiver esses veranicos, seja eles na primavera ou durante o verão. No sudeste também, isso indica que vai ser mais desconfortável o período de final de primavera-verão. Pode ser bom para o pessoal dos artigos de verão, ventilador, ar-condicionado, circulador, roupas de verão também. Pode até atrasar um pouquinho aquele calor mais forte, mas ele vem, e vem com gosto. Pessoal dos sorvetes, alimentos relacionados a produtos de verão, tudo indica que vai ter uma situação mais favorável em grande parte do país. Aqui na nossa região, nós vamos ter o quê? Uma primavera não tão quente, porque vai ter muita constância de chuva e céu nublado. Nem muito frio, nem muito quente. E aquelas tempestades típicas tempestades não, aqueles temporais de primavera, porque tempestade é algo muito mais severo e felizmente é pouquíssimas vezes que dá. Tempestade, no meu critério, quando a cidade fica arrasada. Esse aí são uma ou outra que pode acontecer, a maioria são aqueles temporais que o pessoal adora banalizar o termo. Então esses com granizo, vento e prejuízo, esses vão ter também mais do que o normal, e muita trovada forte que também tem granizo, vento e traz danos pontuais. No setor elétrico tem que ficar atento com as tempestades que possam trazer problemas nas linhas de transmissão. É um problema também que pode acontecer. Então teremos na região amazônica chuva irregular, no centro do país e sudeste também. No nordeste a estação chuvosa vai ser bastante irregular. Talvez aqui na faixa leste, no final, ali entre fevereiro, março, abril, maio, tenha uma condição um pouquinho melhor em relação a um padrão normal de El Niño por causa do Atlântico mais quente. Vamos torcer para que esse quadro dê uma melhorada. Não acredito numa seca severíssima no Nordeste, mas não vai ser uma estação chuvosa muito boa. Algumas áreas vão sofrer bastante com a falta de água, até porque não tiveram uma boa reserva esse ano. Então vamos torcer para que seja o menos crítico possível. E aqui no sul o excesso de chuva vai ser um problema na colheita da safra de inverno, na condução da safra de verão, tratamentos e a ocorrência de trovadas com granizo e vento bem mais acima do que o normal dos últimos 3, 4 anos. Isso deve acontecer também. Aqui nós temos de novembro ao final de fevereiro. Ele começa a perder força, ainda está forte aqui de novembro, dezembro, janeiro, e quando chega no auge do verão ele começa a perder força, principalmente janeiro e fevereiro, que vocês vão ver lá na frente. Nesse período sem muita mudança. No verão, chuvas irregulares no centro-oeste e no sudeste, momentos em que dá um veranico, momentos que dá uma invernada, calor também, geralmente de normal acima da média. No nordeste, muita irregularidade na estação chuvosa.
Alguns momentos de muita chuva, período curto, mal distribuída, daqui a pouco dá um pé d'água num canto e nada no outro. Vai ser um problema a estação chuvosa no norte e nordeste do Brasil, irregular no centro-oeste e sudeste e chuvoso no sul. Pode ter períodos de uma semana, 10 dias até sem chuva durante o verão, porque o impacto maior do El Niño é durante a primavera, começo do verão. Depois do verão fica mais ou menos próximo do normal. E aqui vem quanto tempo esse El Niño vai durar. Está indicando aqui, ó, antes de analisar aqui. Nós estamos aqui em julho, ele está ganhando força, fica forte em agosto, forte em setembro, em outubro, perde força em novembro, ganha um pouquinho em dezembro, e aqui, ó, janeiro, fevereiro e março, ele dá uma reduzida. E a água fria continua, perdeu um pouquinho de força, mas continua querendo indicar que vai começar a subir. Então ele começa agora, e pelo andar da carruagem, ele deve dar indicativos de que pode ficar ou bem fraquinho ou neutro quente já no primeiro semestre de 2024 e quem sabe mais neutro no segundo semestre de 2024. Se vem La Niña ou não, isso aí a gente só vai ter uma ideia lá em dezembro. O que dá para dizer que vai ser um El Niño curto e grosso, ou seja, uma duração não muito longa e forte, porque ele vai ser um El Niño forte num período curto e depois ele enfraquece. Pelo fato dele ser um período curto, talvez o impacto dele a nível global não seja tão grande como estão falando, porque não dá tempo. Foi que nem uma analogia, esse ciclone que atravessou nosso litoral. Como ele se deslocou a 80 km por hora até o Rio Grande do Sul, em Santa Catarina não deu tempo de chover muito, mas choveu forte. E quando chegou no Rio Grande do Sul, ele enfraqueceu, diminuiu a velocidade e lá choveu muito. Algo parecido, uma analogia com o El Niño. Se ele for muito rápido, não dá tempo dele interferir no clima global a tal ponto de provocar uma série de problemas. Vai provocar? Vai, mas pode ser menos do que se imagina em função da duração dele. É como tu pegar uma água que começou a ferver, tu desliga. Rapidamente ela começa a perder energia. Ou tem uma água fervendo, tu deixa ela ferver por mais 1 hora. O que acontece? Mais vapor, mais energia vai para a atmosfera. Quando tu diminui a intensidade, tu diminui essa quantidade de energia para a atmosfera. A princípio seria essa analogia. E aqui, ó, dia 7 tinha água quente, continua com água quente, bastante quente, aqui, ó, aumentou um pouquinho, aqui diminuiu um pouco, e a água fria continua aqui, ó. Essa água fria vai começar a se formar, se intensificar, e talvez ela suba, quem sabe, lá por maio, junho do ano que vem. Então, no momento está indicando um El Niño curto e grosso. Começou agora e pode acabar no final do primeiro semestre de 2024. E quem sabe uma neutralidade no segundo semestre de 2024. Em dezembro, a gente já vai ter uma condição mais favorável para esse tipo de análise. Então acompanhem o nosso canal, se inscrevam nos diversos vídeos, aqui os canais parceiros, e deem um like principalmente. Voltamos na próxima quarta-feira. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.